Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Nolli e hoje nós vamos ver o ciclo da cana-de-açúcar. Trata-se de um período muito importante da nossa história, o segundo ciclo econômico que o Brasil vai enfrentar na sua era colonial, e esse período pode ser compreendido entre 1534 até 1654. O açúcar, então, dessa forma, vai se tornar o primeiro grande produto agrícola e industrial do nosso país. A nossa economia vai girar em torno desse produto. Vejam só, Portugal começa a ocupar o Brasil próximo de 1530. Nós sabemos, já vimos em outras aulas, os portugueses chegam aqui próximos a 1500, mas o processo de ocupação mesmo efetivo vai ser com as capitanias hereditárias próximo de 1530. Então é nesse momento que começa o processo de produção de cana-de-açúcar no Brasil. Está ligado dessa forma à ocupação do território e à geração de uma riqueza. O açúcar era um produto muito valorizado nesse período. A cana é um produto tropical, de origem asiática, e os portugueses e os europeus já conheciam a cana-de-açúcar, mas a produção era feita em pequenas ilhas do Pacífico. Portugal encontra no Brasil um clima tropical favorável e mais, encontra uma grande faixa de solos férteis no litoral nordestino, aqueles solos do tipo massapê. Então, além de conhecer o produto, já ter experiência produzindo, por exemplo, açúcar na Ilha de Madeira, Portugal ainda encontra um clima favorável com solos favoráveis para a sua produção. Junte-se a isso aquele nascente tipo de economia mercantilista, Portugal vai ter em mãos um ouro branco, um produto extremamente valioso que o mercado europeu desejava muito. O sistema de produção, então, que vai ser estabelecido no Brasil nesse momento, é o tipo de produção plantation. O que seria o plantation? É um sistema baseado no grande latifúndio, na monocultura, voltada para a exportação, tendo como base a mão de obra escrava. Muitos livros registram a ideia do desgaste do solo de massapê devido a essa forma de produção. Então vejam, o plantation é a base e a forma em que o açúcar é produzido aqui. E isso deixa, marcas evidentes na nossa história. 80% da força de trabalho da produção açucareira era mão de obra escrava. Basicamente negros africanos, mas também havia indígenas escravizados no Brasil desse período, chamados muitas vezes de os negros da terra. A escravidão, inclusive, no Brasil tem uma ligação muito forte com esse momento da história. Um negócio muito lucrativo para Portugal foi criar um sistema de busca, transporte e escravidão para sustentar e fazer funcionar toda a produção do açúcar no Brasil. É importante mencionar que a Holanda tinha um papel importante nesse processo. Eram os holandeses os responsáveis por parte do refino do açúcar e parte significativa também do seu transporte. Essa parceria entre portugueses e holandeses vai ser rompido e isso é um momento importante para a nossa análise. Teremos inclusive uma aula específica sobre isso. Enfim, o que nos importa aqui nesse momento é saber que a parceria entre Holanda e Portugal foi essencial para que o produto chegasse à Europa, fosse produzido no Brasil, refinado e chegasse até a Europa. Em 1630, os holandeses vão dominar Pernambuco, uma região próspera de produção de cana-de-açúcar, e o domínio holandês ali vai criar uma série de entraves,
Com a expulsão dos holandeses dessa região, eles começam a produzir a cana em ilhas do Caribe, onde havia clima propício, todas as situações propícias. E essa produção de açúcar holandesa nas ilhas do Caribe vão contribuir para a decadência do açúcar aqui no Brasil também. De olho nessa riqueza grandiosa que era o açúcar, os holandeses invadem Pernambuco em 1630 e durante um período eles passam a dominar toda a produção. A posterior expulsão dos holandeses faz com que eles migrem e levem junto consigo a produção para as ilhas do Caribe. Então nós teremos o açúcar brasileiro passa a ter um concorrente poderoso. Outros problemas políticos envolvendo Portugal e Espanha também vão contribuir para essa decadência. Mas o ciclo de cana-de-açúcar chega ao fim, enfim, dessa forma, com uma concorrência holandesa nas ilhas do Caribe e problemas internos ligados a Portugal e Espanha, que veremos posteriormente. Em 1630, os holandeses vão dominar Pernambuco, região próspera de produção de cana-de-açúcar, e o domínio holandês ali vai criar uma série de entraves. Com a expulsão dos holandeses dessa região, eles começam a produzir a cana em ilhas do Caribe, onde havia clima propício, todas as situações propícias. E essa produção de açúcar holandesa nas ilhas do Caribe vão contribuir para a decadência do açúcar aqui no Brasil também. Obviamente, o açúcar, a cana-de-açúcar, ainda é um produto importante da economia brasileira. O que nós estamos vendo aqui é o fim de um ciclo onde esse produto dominou a economia nacional. Logo depois teria início o ciclo dos minérios, o ciclo do ouro, onde Minas Gerais vai ter um papel preponderante. Mas é importante mencionar isso. Hoje a cana-de-açúcar ainda é um produto importante da nossa economia. Não só como o açúcar mesmo, mas hoje principalmente na produção do etanol. Ok? Assim a gente chega ao fim. Em breve nós teremos outra aula desse período do Brasil colônia. O ciclo do ouro vai ser o nosso próximo assunto. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau!